tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história? Nós estamos estudando durante esse mês de abril as famílias da Bíblia, a começar pelas famílias do livro de Gênesis. E hoje a gente vai conversar sobre uma família muito importante. Nós já comentamos sobre ela em outro momento, quando a gente falou sobre o surgimento do povo de Deus. Essa família tem tudo a ver com isso. Mas antes da gente conversar sobre essa família, eu queria cantar uma canção com você. E essa canção ela é muito simples. Ela diz assim: Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Sorrindo eu vou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. Você canta assim comigo? Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Sorrindo eu vou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. De novo? Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz eu vou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. E essa canção diz que Deus é bom. Ele é muito bom pra mim e pra você, não é mesmo? E a gente vai descobrir o quanto Deus foi bom para essa família sobre a qual nós vamos conversar agora. Tá legal? Vamos lá? Pronto para a história? Então, a família que a gente vai conversar hoje é a família de Abraão. E a história dessa família está narrada a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis. Lá no capítulo 12, a gente vai ver que Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Mas para isso, Abraão precisava fazer algo importante. Ele precisava juntar a sua família para ir para um lugar que Deus ia mostrar. Deus não disse a Abraão para onde ele deveria ir. Deus só disse para ele ir. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Por causa da obediência de Abraão, Deus fez uma outra promessa. Quando Abraão e Sara já estavam velhos, Deus prometeu a eles que eles teriam um filho. E no tempo certo, a Bíblia conta que Deus enviou o menino que recebeu o nome de Isaac para ser o filho de Abraão e Sara. Turminha, esse filho, ele foi um filho muito amado, um filho muito querido, um filho muito esperado, muito desejado. Ele era o filho da promessa. Era por meio desse menino que o povo de Deus cresceria. Seria por esse menino que o povo de Deus se multiplicaria. Mas uma coisa aconteceu. Abraão amava demais esse filho. E um dia, Deus virou para Abraão e falou assim: Ei, Abraão, você vai pegar o seu filho, Isaac, e vai oferecer ele em sacrifício para mim, tá bom? Gente, que pedido difícil esse é que Deus fez para Abraão. Você concorda comigo? Sacrificar o próprio filho? Hoje a gente lê essa história e acha isso muito estranho. Mas na época de Abraão, isso era comum. Os povos oferecerem os seus filhos em sacrifício aos deuses a quem eles acreditavam. Mas só que o Deus a quem nós servimos é o único Deus verdadeiro. A Bíblia então nos conta, turminha, que Abraão não perguntou nada para Deus. Tudo que ele fez foi no dia seguinte. Ele pegou o seu filho, Isaac, pegou 2 dos seus servos, colocou as coisas que ele precisaria para o sacrifício no jumento e eles começaram a seguir o caminho rumo ao monte onde Deus mostraria o local do sacrifício. Nesse caminho, num determinado momento, passado 3 dias, a Bíblia diz que Abraão viu o lugar do sacrifício. Então ele pediu para que os seus servos ficassem ali, que ele seguiria apenas com Isaac para adorar a Deus. Nossa, turminha, você já parou para pensar aí? Quão difícil deve ter sido para Abraão dizer isso? Ele falou: olha, a gente vai ali adorar a Deus e daqui a pouco a gente volta.
Mas no seu coração, Abraão sabia que ele voltaria sozinho, porque Isaac seria oferecido em sacrifício a Deus. Mas a história não para aí não. Passado esse momento, então Isaac continua o caminho com seu pai Abraão até o local onde haveria o sacrifício e de repente o menino faz uma pergunta difícil para o seu pai. E a pergunta é a seguinte: ei pai, olha só, a gente tem aqui o cutelo, que era um instrumento usado para sacrificar o animal. A gente tem aqui a lenha para poder fazer o altar. Mas cadê o cordeiro? Cadê o animal que vai ser oferecido em sacrifício a Deus? E mais uma vez, turminha, Abraão usou a sua fé e disse ao menino: Deus proverá. Deus proverá? Como assim? O que Deus vai fazer? Bom, o que a gente sabe dessa história, turminha, é o seguinte, que o Abraão, então, com muita fé no seu coração, ele pegou o menino, Isaac, amarrou o Isaac e, sabe o que ele fez? Ele deitou o menino Isaac sobre o altar do sacrifício. E a Bíblia conta que quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, Abraão ouviu a voz do anjo do Senhor dizendo: Abraão, não faça isso com o menino. Deus está vendo o quanto você o ama, o quanto você está pronto para seguir na missão que Deus te deu. E aí, turminha, Deus realmente fez a provisão. Sabe o que aconteceu? Abraão viu no meio dos arbustos um cordeirinho. E então Abraão e seu filho Isaac, eles puderam oferecer a Deus o sacrifício daquele cordeiro. E aí eles puderam então adorar a Deus e eles voltaram juntos para casa. E você consegue imaginar a alegria de Abraão, Isaac e Sara, agora todos juntos novamente? Ah, turminha, foi muito legal, não foi? Deus testou Abraão, Deus pôs a fé de Abraão à prova e Abraão passou no teste. É por isso que ele é conhecido como um pai da fé, porque ele precisou ter muita fé em Deus. E porque ele cumpriu com tudo aquilo que Deus falou, a gente vai ver que essa família deu origem ao povo de Deus. Ah, essa família foi protegida por Deus durante toda a sua trajetória aqui na terra. Deus, em todo momento, abençoou essa família. Deus cuidou dessa família. Você está lembrado da música que a gente cantou no início, que diz que Deus é bom para mim? Sorrindo eu vou, caminhando eu vou, Deus é bom para mim? Abraão, ele cria nisso, que Deus era bom e que Deus sempre fazia aquilo que era o bem para aqueles que amam a Deus. Então, por isso, Abraão, com fé, caminhou com o seu filho em direção ao altar. E ali, eles puderam oferecer a sua adoração a Deus. E Deus, turminha, está buscando pessoas que queiram adorar a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E para hoje, eu queria deixar para você um versículo. Eu escrevi ele aqui, ó, nesse rolo de papel toalha. Então você vai ler aqui comigo, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso está lá no Salmo 34, 7. Então esse versículo diz para mim que o Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. O anjo do Senhor está do nosso lado.
É Ele quem nos ajuda a vencer as lutas do dia a dia. É o Senhor quem cuida de nós e Ele coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. E nesse tempo de coronavírus, nós realmente estamos precisando dessa proteção do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa nação e para o mundo. Por isso, eu e você precisamos ter fé e ter esperança de que Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Ele está cuidando da nossa vida, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando do nosso mundo, do nosso país, ainda que muitas vezes a notícia que chega na nossa casa, pela televisão, pela internet, não sejam as melhores. A gente precisa continuar confiando no Deus a quem nós servimos, no Deus que é dono dessa história, que começou lá no livro de Gênesis, mas continua sendo escrita todos os dias na minha e na sua vida. Tá legal? Então a minha oração para você hoje é a seguinte, que você continue crendo no Senhor, que Ele fará a provisão no tempo certo e que a gente vai poder voltar para casa. A gente vai poder voltar para a nossa vida, a gente vai poder voltar para a nossa família com adoração no nosso coração. Tá legal? Um grande beijo para você e eu espero você na nossa atividade. Turminha, agora que a gente já ouviu a história de Abraão, eu quero fazer com você 2 atividades, tá legal? Na primeira atividade, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu tava mexendo nas minhas coisas aqui em casa, eu encontrei esse livro aqui, ó. E nesse livro existem alguns erros aí nessa imagem. E aí tá escrito assim, ó. Deus provou Abraão pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Encontre todos os erros na cena. O que aconteceu com Isaque? Você pode ler essa história em Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 19. Então eu vou te mostrar aí de novo a imagem. E eu quero que você tente encontrar para mim aí, ó, os erros dessa imagem. Vou te dar um minutinho aí para você dar uma olhadinha, para você pensar, para você verificar aí. O que você acha que tem de errado nessa história? Quer dizer, na história não, né? Nesse desenho aí, ó. Posso mostrar? Vamos ver se você acertou? Então, ó, a primeira coisa que eu vou mostrar é esse balão aqui, ó. Esse balão voando no céu. Ele não tinha não, né, turminha? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, é o boné na cabeça de Isaque. Isaque usava boné? Eu, hein? Outra coisa aqui, ó, na mão do Abraão tem um relógio, olha. Naquela época não existia relógio assim não, né? E tem uma outra coisa, lá na mão dele, ó, tem uma banana. Ele não usou uma banana para poder sacrificar. No caso, ele ia sacrificar Isaque, mas sacrificou foi o cordeiro, né? Ele não ia usar uma banana, ele ia usar um cutelo, que era um tipo de machadinho, tá bom? Tem mais um outro aqui, ó. Aqui, ó, entre as árvores, você consegue ver aqui, ó. Tem aqui uma garrafa. Então, ó, esse é mais um erro. E embaixo da garrafa, o que que tá passando lá na estrada? Um carro. Uai, o carro? Ele aparecendo nessa história, naquela época não tinha carro. Bom, esses foram os erros que eu encontrei. Se você encontrou mais algum, você vai pedir aí a sua família para compartilhar comigo. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado dessa brincadeira. E agora eu quero te dar um outro desafio. O outro desafio é o seguinte. Eu criei a minha história a partir de rolinhos de papel higiênico e o versículo de rolinho de papel toalha. E eu queria te dar esse desafio.
Será que você consegue reproduzir o visual dessa história usando esses materiais? Olha só, vou mostrar de pertinho cada um deles para você, tá bom? Ó, eu fiz o meu versículo assim. Eu escrevi o versículo na fita crepe, mas você pode decorar aí, ó, o seu canudinho do versículo do jeito que você quiser. Lembrando que o versículo tá lá no Salmo 34, versículo 7, tá bom? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A outra coisa que você vai fazer aí, então, precisa ser o anjo. A gente precisa também fazer aqui, ó, os pais de Isaac, Abraão e Sara, e fazer o Isaac, não é mesmo? Olha lá, é tudo feito de rolo de papel higiênico, tá bom, ó? Você também vai precisar fazer aí, ó, pra mim, ó, o altar. Eu usei uma caixinha de papelão, tá bom? Pra fazer o altar. E fiz ainda o cordeirinho, aí ele lá, ó. E o arbusto, porque o cordeirinho estava preso no meio dos arbustos, tá legal? Então você faz aí pra mim e eu espero que você possa contar e recontar essa história que está narrada no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, mas em especial essa história de hoje está narrada no capítulo 22, que você possa contar aí para muitas pessoas, tá bom? E mostrar para essas pessoas o quanto Deus é bom e o quanto Ele cuida da gente. Tá legal? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.